Bom, meus amores do quinto ano, a tia vai explicar agora o conteúdo e a atividade de hoje, tá certo? E hoje nós falaremos sobre cadeias alimentares, tá certo? Logo aqui, nós temos o seguinte. Vamos revisar e entender o processo de alimentação dos seres vivos, suas inter-relações e cadeia alimentar. Vamos entender que, para nos alimentarmos bem, precisamos compreender melhor os tipos de energia e nutrientes que consumimos. Acompanhe o esquema abaixo e vamos relembrar alguns conceitos importantes para aprender mais sobre cadeias alimentares, tá certo? Então, aqui a gente tem uma imagem, tá certo? De um animal do Pantanal, o tuiuiu, tá certo? E vem a seguinte pergunta: do que essa ave se alimenta? Nesse capítulo, vamos estudar hábitos alimentares, o que são cadeias alimentares e como representá-las por meio de esquemas, tá certo? Cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma maneira de expressar as relações alimentares entre os diversos organismos de um ecossistema, tendo início nos produtores e passando para os consumidores, herbívoros, predadores e decompositores. Ao longo da cadeia alimentar, ocorre uma transferência de energia e de nutrientes. Veja o mapa conceitual. Então, agora a gente vai observar esse mapa, tá certo? Que representa a cadeia alimentar. Aí a gente tem logo em cima, né? Produtores, consumidores e decompositores. Produtores, né? São as plantas. Os decompositores, bactérias e fungos. E os consumidores, né? São os seres vivos, né? Que são até classificados por herbívoros, carnívoros e onívoros, que é de acordo com a alimentação, do que ele se alimenta, tá certo? Mas vocês vão entender mais. O que os animais comem? Vamos descobrir do que os seres vivos se alimentam. Você sabe o que os diferentes seres vivos encontrados no Pantanal, o tuiuiu, o jacaré, o tamandu, a bandeira, a onça-pintada, a sucuri, o curibatá, etc., comem? Existem seres vivos que comem principalmente plantas e existem aqueles que se alimentam de outros animais. Alguns seres vivos, porém, podem ter uma dieta variada, incluindo vegetais e carnes de animais. Então, vamos ler aqui atentamente o conceito sobre herbívoros, carnívoros e herbívoros, ou seja, de acordo com os hábitos alimentares dos animais. Herbívoros. No reino animal, existem vários tipos de classificações das espécies e uma delas é baseada na alimentação dos animais. Herbívoro, carnívoros e onívoros. O que são animais herbívoros? Animais herbívoros são aqueles que consomem plantas vivas ou parte delas. Exemplos de herbívoros: a abelha, borboleta, zebra, o boi, antílope, a ovelha, o rinoceronte, a girafa e o elefante. Esses animais, eles se alimentam exclusivamente de plantas, tá certo, meus amores? Aí a gente tem os carnívoros. O que são animais carnívoros? Os animais carnívoros são aqueles que se alimentam predominantemente da carne de outros animais. Exemplos de animais carnívoros: lobo, raposa, foca, hiena, falcão, tubarão, lince e crocodilo, tá certo? Então, animais carnívoros são aqueles que se alimentam exclusivamente de outros animais, ou seja, de carne, tá certo? Os onívoros. O que são animais onívoros? Animais onívoros são aqueles que se alimentam de fonte vegetal e animal, ou seja, um onívoro apresenta uma dieta bem variada, né? Porque no exemplo do herbívoro, ele só se alimenta de vegetais. O carnívoro só de carne, né? Já o onívoro, a dieta dele, a alimentação dele já é variada, né? Exemplo de animais onívoros: urso, morcego, lobo-guará, suricata, jabuti, girino, porco-espinho, o sagui, coati, o gambá, o chimpanzé, o corvo, gaivota, ema e avestruz. E
também nós, seres humanos, né, meus amores? Nós somos classificados como onívoros, tá bom? E lá na cadeia alimentar, né, a gente viu as palavrinhas, né? Produtores, consumidores e decompositores. E eles são considerados os níveis tróficos. Vamos entender. Na cadeia alimentar, temos os níveis tróficos. Denominamos níveis tróficos os diferentes grupos de organismos que possuem relações de alimentações similares. Herbívoros, por exemplo, estão no mesmo nível trófico. Basicamente, podemos dizer que existem 3 níveis tróficos, que são quem? Produtores, consumidores e decompositores, tá certo? Vocês podem até ver aqui, ó. Então, a gente vai, né, ver a definição de cada um deles, tá bom? Por exemplo, produtores. Esse nível agrupa os organismos autróficos, ou seja, que produzem seu próprio alimento. Como, por exemplo, de produtores, podemos citar as plantas e as algas, grupos de organismos que realizam o processo de fotossíntese. Aí vem os consumidores, seres heterotróficos e, portanto, incapazes de produzir seu próprio alimento. Denominamos consumidores primários aqueles que se alimentam de organismos produtores. Aqueles que se alimentam de consumidores primários são chamados de consumidores secundários. E o que se alimentam de consumidores secundários são chamados de consumidores terciários e assim por diante. Ou seja, nós seres humanos, meus amores, a gente está nessa definição aqui de consumidores, né? Por quê? Porque a gente se alimenta, né, por exemplo, os vegetais. Os vegetais, eles podem ser a grande maioria, né, como produtores, tá certo? E quando a gente fala entre consumidor primário, secundário, terciário, é no caso que nós, seres humanos, nos alimentamos de outros animais, por exemplo, do boi. E o boi é um animal, né, que ele se alimenta dos produtores, como os vegetais, tá certo, meus amores? E nós temos os decompositores. Nesse grupo temos os fungos e as bactérias, que agem em todos os organismos da teia e cadeia alimentar. Esse nível é importante porque, ao realizarem a decomposição, esses seres devolvem ao ambiente nutrientes que poderão ser reutilizados, tá certo? Então, meus amores, agora a gente vai, depois do conteúdo, para a nossa atividade de hoje, tá certo? Então, meus amores, agora, né, depois do texto lido, vamos para a atividade. Primeira questão. O que significa uma cadeia alimentar? Lembrando, todas essas questões aqui, meus amores, vocês vão encontrar as respostas no conteúdo, nas folhinhas, tá certo? Que são referentes ao conteúdo, tá bom? Segunda questão. O que ocorre ao longo da cadeia alimentar? Terceira questão. De acordo com sua alimentação, os animais são classificados. Descreva o que são animais. A. Herbívoros. B. Carnívoros. Ou C. Onívoros. Então, aqui você vai escrever, tá certo? O animal herbívoro, ele é classificado por se alimentar de quê? Os carnívoros e os onívoros, tá bom? Na cadeia alimentar, temos os níveis tróficos. Defina o que são esses níveis tróficos. Você vai fazer só a definição do que é um nível trófico. Quantos são os níveis tróficos? E quais são eles? Tá certo? E para finalizar, defina cada nível trófico abaixo. A. Produtores. B. Consumidores. E C. Decompositores, tá certo, meus amores? Então, vamos lá fazer nossa atividade de hoje, tá bom? Um beijo!